Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar a aula número 15, tabelas e gráficos do volume 4 do quarto bimestre. Falta uma aula pra gente chegar na metade do livro, então não se esqueça, chega aqui ó, já escaneia o QR Code, ajuda a gente a chegar em 100 mil alunos inscritos, porque a plataforma divulga mais os meus trabalhos, tá? E aqui tem os meus materiais e os meus cursos, vai lá conhecer. E não se esqueça, preste atenção no conteúdo. Hoje é um conteúdo mais tranquilo, tabela e gráfico é bem fácil de analisar, vamos lá fazer isso. Então sem mais delongas, bora começar. Número 1. O gráfico mostra a evolução da medida de temperatura em uma cidade registrada de 4 em 4 horas durante certo dia. Então aqui temos no gráfico, né, o título, evolução da medida de temperatura. Temos aqui no eixo Y a legenda, ó, medida de temperatura em graus Celsius. Aí tem aqui, né, a escala, ó, 0, 5, 10, 15, isso aqui é a temperatura em graus. Então 0 graus, 5 graus, 10, 15, 20, 25 e 30 graus. Aí temos aqui as horas, né? Olha a legenda das horas no eixo X. Então, ó, 0, 4, 8, 12 até as 24 horas. Então é o dia todo. E aí tem a pergunta da letra A. Qual foi a medida de temperatura registrada às 4 horas e às 12 horas? Então tá fácil, né? Ó, 4 horas foi registrado 12,4 graus e às 12 horas 25 graus Celsius, né? Então vamos por aqui. Olha aí, ó. Então olha aqui, ó. Às 4 horas, né? Veja só, 12,4 graus às 4 horas e 25 graus às 12 horas, beleza? Muito bem. Na letra B, dos registros feitos às 4 e às 12 horas, a medida de temperatura caiu ou subiu? Quantos graus? Então, ó, a medida subiu, ó, daqui das 4 às 12, ó, subiu, tá vendo? E subiu quanto? A gente vai ter que fazer essa conta. Então, vamos lá, ó. A gente pega o maior valor, que é 25 graus, e subtrai 12, olha só, vírgula 4. Para facilitar para vocês, ó, veja, eu tenho aqui casa decimal. Em cima eu coloquei alguma coisa? Não, né? Então pode pôr a vírgula, porque lembra que todo número inteiro tem a vírgula? Beleza. Tem alguma coisa aqui nos décimos? Não, né? Então é só pôr um zero. Pronto, tá resolvido. Montou a conta certinho. E subtrai. 0 subtrai 4? Não, né? Então, empresta do 5, ele vira o 4, aqui virou 10. E agora, 10 menos 4 sobra 6. Coloca a vírgula e 4 menos 2 sobra 2. 2 menos 1 sobra 1. Então, a diferença, ó, de temperatura foi de 12,6 graus Celsius. Então, vamos por aqui, tá? Então, que subiu a temperatura e foi a diferença de 12,6 graus Celsius, tá bom? Muito bem. Na letra C, em quais horários desse dia a temperatura ficou abaixo de 20 graus? Então, abaixo de 20 graus foi às 0 horas, depois às 4 horas, depois às 20 horas e às 24 horas. Então, teve 4 momentos durante o dia que teve uma temperatura abaixo dos 20, beleza? Então vamos marcar aqui os horários, tá? Ele não confunda, ele não quer que marque a temperatura, ele quer que a gente olhe, ó, quais são as temperaturas abaixo de 20 graus e marque os horários, ó. Vamos marcar 0 horas, tá? 4 horas, 20 horas e 24 horas, beleza? É isso que a gente vai marcar, ó. Às 0 horas, 4 horas, 20 horas e 24 horas, belezura? Muito bem. Letra D. Qual foi a medida de temperatura mínima registrada? E qual a medida de temperatura máxima registrada? Então, a mínima, só a gente olhar aqui, ó, onde o gráfico está mais baixo. É aqui, ó, às 4 horas e a temperatura mínima foi 12,4. E a máxima, onde o gráfico está mais alto, ó, aqui, ó, às 12 horas, que foi 25 graus. E ele quer saber a temperatura mínima, 12,4. E a máxima foi de 25 graus, só por isso, ó. Mínima foi 12,4 graus Celsius e a temperatura máxima foi 25 graus Celsius, tá bom? E na número 2, observe as notas obtidas por Renan em cada bimestre, em 2 componentes, e responda as questões. Então temos aqui os bimestres, primeiro, segundo, terceiro e quarto, os componentes de matemática e português e as suas notas bimestrais, né? Aí na letra A pergunta, qual foi a maior nota obtida por Renan? Em qual componente e bimestre isso ocorreu? Então, a maior nota obtida é só a gente procurar o maior valor aqui, ó. O maior valor está aqui, ó, 9,6 pontos no componente de português e no quarto bimestre. É isso que a gente vai pôr. Então, vamos lá. A maior nota foi 9,6 em português no quarto bimestre. Tranquilo, né?
Agora na letra B, para passar de ano, o Renan precisa de no mínimo 28 pontos. Quantos pontos ele conseguiu em cada componente? Ele passou de ano? Então a gente vai ter que descobrir, presta atenção, vamos ter que descobrir o total de pontos de matemática e de português para descobrir se foi mais do que 28 pontos nos dois. E aí a gente vai saber se ele passou de ano, tá? Então bora lá, vamos fazer uma adição aqui, ó, começando pela matemática. Então, ó, 5,8 mais 5,3 mais 8,4, pode fazer tudo de uma vez, e mais 8,5, tá? Se tiver dificuldade em fazer tudo de uma vez, faz em duas continhas, ó. Primeiro faz esses dois, soma eles, depois com o total você soma o resto, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, vou fazer direto com vocês, tá? Para que a gente resolva de uma vez só o de matemática. Então, 8 mais 3, bora lá. 8 mais 3 dá quanto? Vai dar 11. Mais 4 vai dar 15. E 15 mais 5 vai dar 20. Então, coloca o zero aqui, sobe 2 lá nas unidades e já separa aqui com a vírgula. E agora, 2 mais 5 dá 7, 7 mais 5 dá 12, 12 mais 8 dá 20, e 20 mais 8 vai dar 28. Olha aí, ó, ele fez então 28 pontos, ó, ele conseguiu, tá vendo? Ele conseguiu aí em matemática. Matemática já deu certo. Então, ele conseguiu aqui, ó, os 28 pontos, né? Muito bem. Agora vamos ver língua portuguesa. Vamos fazer aqui também. Aproveitar esse cantinho aqui mesmo. Então, língua portuguesa agora. Olha só, 7,8. Põe aqui, ó, 7,8 do primeiro bimestre. Do segundo vai ser 8,2. Do terceiro vai ser 7,8. Do quarto bimestre vai ser 9,6. E vai somar todo mundo. Então, vamos lá. 8 mais 2 vai dar 10. 10 mais 8 vai dar 18. E 18 mais 6 vai dar 24. Coloca o 4 aqui, sobe 2 lá na unidade. E agora, 2 mais 7. 2 mais 7 vai dar 9. E 9 mais 8 vai dar 17. 17 mais 7 vai dar quanto? Dá 24. 24 mais 9 vai dar 33. Então, coloca aqui, ó, 33 e põe o separador. E olha só, então em português ele fez 33,4 pontos. Ó, tá aqui a soma de todas as notas bimestrais dele, né? E aí ele conseguiu passar de ano? Sim, né? Porque o mínimo era 28, ó. Aqui ele conseguiu o mínimo em matemática e um ponto um pouco maior em português. Então, sim, ele passou de ano. Então, vamos por aqui, ó. Matemática, o total foi 28 pontos. Português, 33,4 pontos. Portanto, ele passou de ano, que essas são as perguntas, né? Ó, veja, para passar de ano, ele precisa dos 28. Quantos pontos ele conseguiu em cada componente? Então, ó, matemática, o total, 28 pontos. Português, o total, foi de 33,4 pontos. Então, aqui, ó, tá a resposta para essa primeira interrogação. Aí tem a pergunta, ele passou de ano? Portanto, ele passou de ano. Tá certo? Sim, passou. Muito bem. Número 3. Leia o texto a seguir. Os países que mais emitem gases do efeito estufa são, de longe, China e Estados Unidos. Juntos são responsáveis por cerca de 41% das emissões globais, segundo os dados recentes do Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia da Agência Holandesa de Avaliação Ambiental, dados de 2023. Então aqui está explicando o que é gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa dificultam a dispersão para o espaço da radiação solar refletida pela Terra. A maior parte é produzida por atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, industriais e queimadas. Ao reter o calor na atmosfera, os gases provocam aquecimento global. Resumindo tudo isso aqui para vocês. Então, quanto mais aumenta a quantidade de carros que é movida a gasolina, diesel, álcool e qualquer outro tipo de combustível fóssil, faz com que os carros vão emitindo calor, tá? De um jeito fácil você perceber, o que sai do escapamento é como se fosse o calor que sai da chama do fogão, né? Resumindo de uma forma bem assim simples. E aí isso vai aquecendo o nosso planeta. Como a poluição não deixa com que esse calor vá para fora,
a gente fica como se fosse numa espécie de uma sauna e vai ficando cada vez mais quente, porque cada vez vai aquecendo mais e mais e mais, né? E isso provoca diversas coisas, né, dentro do nosso planeta. Derrete calota polar, derrete gelo. Aí, quando o gelo derrete, o que acontece? Aumenta a quantidade de água no mar. E isso faz com que o mar avance para dentro das cidades, entre outras coisas, como também envolve questões das marés e tudo mais, né? Fora que tem também a questão dos biomas, né, do ecossistema, que isso é afetado por excesso de calor, então vão acontecendo diversas mudanças. É igual ao efeito dominó. Se você derruba a primeira pecinha, todas as outras vão seguindo o mesmo efeito, vai caindo, vai acontecendo uma reação contínua devido à reação anterior, tá bom? E aí, agora vamos responder as perguntas com base nesse gráfico desse efeito estufa. Então vamos lá. Os 10 maiores emissores de gases do efeito estufa no mundo em porcentagem, tá bom? E aí tá dizendo aqui, ó, China e Estados Unidos, né, que estão liderando. Depois tem Europa, Índia, Rússia, Japão, Indonésia, Brasil, Irã e Canadá. Então vamos lá. Letra A. Quais são os 2 países que mais emitem gases que provocam efeito estufa no mundo? E qual a soma das porcentagens? Então, os 2 são China e Estados Unidos. Qual é a soma dessas porcentagens? É só a gente fazer uma adição aqui, ó, 26,10 mais 12,67%. Então, vamos lá. 0 mais 7 dá 7. 10 mais 6 vai dar 7. Coloca a vírgula. E agora 6 mais 2 vai dar 8. E 2 mais 1 vai dar 3. Muito bem, então aqui ó, deu 38,77%. Lá no texto dizia que era quase 41, né? Tem uma diferencinha aí, tá? E os dados também são de 2023, ó, veja só. Então, deu aqui ó, na nossa conta 38,77, que é o que mostra aqui. Então, respondendo a letra A, os 2 são China e Estados Unidos e, de acordo com esse gráfico, olha só, 38,77%. Beleza? Muito bem. Agora na letra B, quais países ocupam a 4ª e a 5ª posição no ranking de emissão de gases do efeito estufa? Juntos, eles correspondem a mais ou menos do que 20% do total de emissões. Então, veja só, ele quer 4ª e 5ª posição. Então é fácil, ó. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª. Então, ó, 4ª e 5ª, ó, é Índia e Rússia, tá vendo? E aí ele quer saber se somando os dois, ó, dá mais ou menos de 20%. Então aqui tá fácil, ó. Aqui só de olhar para os inteiros a gente já vê, ó, 7 mais 5 dá 12. Então não vai chegar em 20, tá bem longe. Então na verdade eles totalizam menos de 20%. Ele não tá pedindo para a gente calcular qual é exatamente o total dos dois, tá? Só pediu para ver se é menor ou maior que 20. Então vamos lá. Temos a Índia e a Rússia e eles não totalizam 20, é menos de 20. Então ó, Índia e Rússia e juntos correspondem a menos de 20%, tá bom? Muito bem. Agora aqui, ó, na letra C, preencha a tabela abaixo, ó, 7ª posição, 8ª, 9ª e 10ª. Então, ó, os 10 maiores emissores de gases do efeito estufa, temos que escrever o nome do país e a taxa de emissão. Então aqui é bem tranquilo, né? A gente viu que temos aqui, ó, o primeiro, vou pôr aqui agora para ficar certinho embaixo do outro. Então temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º, 9º e 10º lugar. Ele quer a partir do 7º. Então a gente vê aqui, ó, temos a Indonésia em 7º e 2,03 ou 2,3 centésimos, né? Então vamos por aqui, a Indonésia e 2,03. Depois, Brasil em 8º lugar, 2,19. Então Brasil, 2,19. Depois, Irã, 1,74%. Então temos Irã, 1,74. E por último, Canadá com 1,52. É só para fazer isso, tranquilo? Muito bem. Agora na letra D. Que posição o Brasil ocupa entre os maiores emissores de gases do efeito estufa no mundo? Então a gente viu que aqui ó, é a 8ª posição, tá? Então só por aqui, ó. O Brasil ocupa o 8º lugar no ranking. Tá legal? Bem tranquilo, né? Analisar gráfico e tabela é bem tranquilo, é uma aula bem mais fácil, bem mais tranquila de você interpretar os dados, porque é visual, você olha ali para o gráfico, você consegue ver qual é o maior, qual é o menor de uma forma muito simples, né? E aí é só ver o número que está atrelado a essas barras, né? Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado e galera, não se esqueça, se a aula está te ajudando, deixa o like, deixa a estrelinha se você estiver pela Hotmart, não se esqueça de vir aqui ó, e fazer a sua inscrição para ajudar a gente a chegar em 100 mil alunos inscritos para que a gente possa ser reconhecido pela plataforma.
E aqui do lado temos também os QR Codes para que você possa ir lá conhecer os meus cursos e materiais. Então não esqueça de dar uma força. No final do vídeo tem os QR Codes para você entrar no WhatsApp e no Telegram, onde eu posto material gratuito para vocês que não tem no site, e também tem itens pedagógicos que eu encontro pela internet, eu acabo publicando lá para vocês como recomendação, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula!